Imagina só, você lê um livro que foi escrito há mais de 300 anos por um presidiário. Tá, mas qual foi o crime dele? Ele matou? Ele roubou? Não. O crime dele foi pregar o evangelho de Cristo na rua sem autorização do governo inglês. O nome do livro é O Peregrino. Ele é o segundo livro mais lido do mundo depois da Bíblia. Tá, mas o que estava na cabeça desse autor enquanto ele estava preso durante 12 anos só por pregar o evangelho? O Peregrino conta a história de um personagem chamado Cristão. Num belo dia, ele pega um livro para ler e começa a folhear, e aí no livro estava escrito que a cidade dele, que se chamava Cidade da Destruição, seria destruída e ele precisava fugir de lá e ir para a cidade celestial para não ser destruído junto com a cidade. E ele fica desesperado, conversa com os amigos, ele conversa com a família e fala: pelo amor de Deus, a gente precisa sair dessa cidade porque ela vai ser destruída. A gente precisa passar pela porta estreita e ir para a cidade celestial. E aí os amigos, a família ficam tudo assim: você tá maluco, cara? Isso é só um livro, para de viajar e tal. E quanto mais ele lê aquele livro, mais o fardo dele que apareceu atrás dele fica pesado. Porque quanto mais ele lê o livro, mais ele se sente impuro e mais ele precisa ir para a cidade celestial. Então ele começa a ficar desesperado. Aí ele, tá, se vocês não forem, eu vou. Eu não vou ficar nessa cidade para ser destruída junto com ela. E ele começa o caminho dele sozinho. Bem no iniciozinho do caminho, uns amigos dele que moravam também na cidade da destruição, vai atrás dele e fala: pelo amor de Deus, tenta pensar direito, você tá maluco, você mudou tanto depois que leu esse livro, volta, vamos ficar junto lá na cidade da destruição. E ele começa a falar: não, para onde eu vou é muito melhor. A cidade celestial não haverá choro, não haverá pranto, não haverá sofrimento. E esses dois amigos, um é chamado de obstinado e o outro é inconstante. O inconstante vai e fala: o quê? Tem tudo isso? Aí ele tem. Aí ele, então eu vou com você. Aí o obstinado, vocês são dois doidos, eu vou voltar. Eu não vou seguir essa peregrinação junto com vocês, não. E segue o cristão junto com o inconstante para a cidade celestial. Só que no primeiro obstáculo, que é chamado de pântano do desespero, o inconstante fica revoltado. Aí ele, você não me prometeu um monte de coisa boa? Como é que logo no início da caminhada eu já chego aqui e passo por essa dificuldade toda? E aí ele fala, não, mas você precisa entender que a gente vai ter o nosso galardão quando chegar na cidade celestial. Na peregrinação, a gente vai passar por dificuldades mesmo. Aí ele, eu que não vou ficar igual um maluco nessa peregrinação com você. E ele voltou para a cidade da destruição, o inconstante, e o cristão continuou sozinho. O problema é que o inconstante, quando voltou, ele volta 7 vezes pior, porque ele conheceu o caminho e voltou. E aí, o cristão segue a sua jornada sozinho. E durante a sua jornada, ele encontra o evangelista. O evangelista mostra para ele o caminho que ele tem que andar, o que ele tem que fazer, com quem ele tem que tomar cuidado. O cristão, no meio da peregrinação, ele encontra pessoas que são muito religiosas e parecem muito certinhas, mas não passaram pela porta estreita, porque no meio do caminho eles precisam passar pelaquela porta para ter o testemunho dele para contar lá na cidade celestial. E o fardo do cristão fica cada vez mais pesado até que ele passa por essa porta e ele encontra um ser que está numa cruz que tira o fardo dele. E o caminho do cristão fica cada vez mais difícil. Mas aí ele encontra amigos na jornada que o ajudam. Por exemplo, ele encontra um amigo fiel que está com ele, que o ajuda. Ele passa pelo vale da sombra da morte, ele luta contra demônios, ele passa por tentações, ele passa por tudo, mas se mantém fiel. Um dos personagens que marcaram muito para mim foi o Paul Café, porque ele foi escorraçado, ele foi roubado e o pouquinho da fé que ele tinha, ele guardou e foi seguindo o caminho dele machucado, mas ele foi. Gente, esse personagem realmente foi muito marcante para mim. Nós também vemos nessa história mártires, pessoas que morreram porque
não quiseram negar a sua peregrinação. Inclusive, um dos personagens que você se apega acaba indo para a cidade celestial antes porque ele morreu. Só que a morte dele é linda, gente, porque não acaba ali. Assim que ele morre, aparece ele indo para a cidade celestial, é uma coisa muito linda. Tem um momento que o cristão tem uma queda de fé. E aí ele fica tão mal, que ele pensa em se matar. Só que junto com ele estava o Esperançoso, que é um amigo que ele encontrou no meio da caminhada. E o Esperançoso fala de tudo: "Não, nós vamos persistir, nós vamos conseguir chegar lá, nós vamos chegar na cidade celestial". E ele chega na cidade celestial e ele é recebido por Cristo e também é recebido pelos amigos que ele fez na caminhada. Ele vê ruas de ouro. Gente, é lindo de aqui. O que mais deixa esse livro profundo é que ele representa cada etapa da vida do cristão. Porque tem muita gente que prega aí, que vem para Cristo, que aí você não vai sofrer mais, vem para Cristo, que você vai ficar feliz o tempo todo. E a caminhada do cristão não é assim. A caminhada do cristão é difícil. Você tem que renunciar a muita coisa, tem que renunciar às suas vontades. Você tem que dizer não para o mundo, sim para Deus. Tem muita coisa que é comum para o mundo, que é pecado. Então, você começa a se ver no cristão. E você também vê pessoas nos outros personagens. Tem um personagem que é o inconstante, que ele só queria a vida boa e não adianta você me levar para essa peregrinação, porque eu só quero vida boa. E tem a hipocrisia também, que ele tenta ir pelo caminho, mas pelo atalho, ele pula o muro, não passa pela porta estreita. Eles tentam dar o jeitinho dele. Tem uma pessoa que aparece no caminho dele e oferece um caminho muito mais fácil, com diamantes, muito mais bonito, enquanto o caminho do cristão é estreito e difícil. Não é à toa que esse livro, depois de 3 séculos, ainda continua impactando muitas vidas e emocionando muitas pessoas.